Paz do Senhor, GP. Pode se assentar. Eu não sei se eu ainda sei fazer isso. Faz muito tempo. Pode acender as luzes, por favor. É melhor para ler a Bíblia, né? Eu vejo o pessoal às vezes com a lanterna no celular. Amém. Vamos orar então, só 2 minutinhos, pedir a ajuda do Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos aí no seu lugar. Espírito Santo, nós precisamos de Ti, eu preciso de Ti. Eu oro, Senhor, para que o que eu venha compartilhar nessa noite seja um recado do Senhor para nós. Deus, que eu não venha atrapalhar, que eu não venha florear muito, que eu seja direto ao ponto daquilo que o Senhor deseja falar. Pai, eu oro para que nessa noite o Senhor venha com espírito de revelação sobre nós. Enche esse lugar, Senhor, com a sua nuvem de glória, com a sua presença. O Senhor já está aqui. É tão bom estar na sua presença, Senhor. Então eu oro para que o Senhor dirija os nossos olhos aos seus, que nossos ouvidos possam ouvir a sua voz nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, o tema da palavra de hoje é com quem você anda. O tema eu mandei lá no grupo, que eu peguei o tema no chat GPT. Eu escrevi a palavra e eu não sabia que nome dar, eu ia dar amizades. Aí eu coloquei no chat GPT, eu falei, chat, me ajuda num tema. Aí ele, com quem você anda? Eu falei, não, é mais impactante mesmo. E hoje eu quero falar sobre amizades. Então, com quem que você está andando? Faz essa pergunta aí dentro de você. Com quem que você anda? E eu quero dar uma breve introdução, porque a gente vai falar de dois personagens que eles não são muito famosos. Um deles é bem famoso e o outro não muito. Que é Josafá e Acabe. Todo mundo conhece? Bastante gente conhece, glória a Deus. Então eu vou começar do início. Então tem lá Adão. Deus criou a terra, Deus criou Adão. Adão e Eva todo mundo conhece? Sim. Depois de Adão, teve filho, que teve filho, que teve filho. Chegou em Abraão. Deus dá uma promessa para Abraão, fala, sai da sua terra, vai para outra, que eu vou te mostrar. E não mostrou naquele momento, ele só saiu por aí. Abraão foi para Canaã. Chega em Canaã, tem os seus filhos, Esaú e Jacó. Jacó é o pai de todo o povo de Israel. Então Jacó teve 12 filhos e essas são as tribos de Israel. Depois que Jacó tem os filhos, esses filhos ficam ali na terra de Canaã, vem fome na terra, vendem José como escravo, um dos filhos dele, vai para o Egito, fica no Egito 400 anos, Deus liberta através de Moisés e Deus estabelece um povo para si. Quando Deus estabelece um povo, o povo de Israel, Ele separa esse povo das outras nações. Então Deus dá leis para eles, comandos, mandamentos para que aquele povo seguisse. O povo se rebela contra Deus, entra na terra prometida, se rebela contra Deus, adora outros deuses. E aí começam alguns problemas. O povo pede um rei para Deus. Deus levanta Saul. Saul desobedece, estraga tudo. Deus levanta Davi. Davi consegue um feito muito importante. Ele reina sobre Israel e Judá, porque teve uma briga nesse meio tempo aí, né? E daí Davi tem um reino unido de todo o povo de Israel, inclusive os filhos de Judá. Vem Salomão, quebra o reino no meio. Então tem uma tribo que é a de Israel e tem a tribo de Judá. São 2 reinos diferentes, com reis diferentes. E aí vem rei bom, rei mal, um monte de rei. E a gente chega em Acabe e Josafá. Acabe, rei da parte de Israel. Josafá,
rei da parte de Judá. Amém? Todo mundo comigo? Deu para entender? Falei muito rápido. Ficou alguma dúvida? Espero que não. E Deus escolheu, e aqui a gente vai parar porque Acabe e Josafá eram amigos. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre esse relacionamento de amizade que nós temos. Deus nos criou para andarmos em comunidade. Então, quando Deus pensou no mundo, quando Deus pensou na igreja, a igreja não é uma pessoa sozinha. Às vezes a gente fala, eu sou a igreja. Você não é a igreja. Juntos nós somos a igreja. Juntos nós somos o corpo de Cristo. Então nós precisamos uns dos outros para fazer parte daquilo que Deus está fazendo. E as pessoas à nossa volta, elas influenciam diretamente na nossa vida espiritual. Então, se você está com pessoas que, sei lá, não sei os tipos de amigos que vocês têm, mas existem amigos que nos conduzem ao pecado. Existem pessoas que não conhecem Jesus. E muitas vezes essas pessoas podem exercer alguma influência em nós e nos levar também para esse lugar que é ruim. E é isso. Vamos começar então agora a trabalhar o texto, para a gente entender o que Deus quer falar com a gente através disso. Então, abram a Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 18, do verso 1 ao 3. A Bíblia diz: Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Só para explicar um pouco melhor, eles não se casaram entre eles. Laços de casamento, o filho de Acabe casou com a filha de Josafá, tá bom? Só para não... Outra versão explica melhor. Aqui só eles se uniram em laços de casamento. Então, verso 2. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e a comitiva dele, e insistiu que atacasse Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, e o meu povo é como o teu povo, estaremos contigo na guerra. Então, deixa eu explicar uma coisa agora sobre os personagens em si. Josafá era o rei de Judá, e Josafá era um rei que agradava a Deus. Josafá, a Bíblia diz, ele era filho de Asa, e ele foi responsável por tirar os postes da deusa Azerá, que o povo usava para fazer adoração, a ela. A Bíblia diz que Josafá não se dobrou diante de Baal, que era um outro deus da época. E Josafá era um rei bom. Era um rei que Deus falava com ele, que Deus guiava ele e dirigia ele nas situações. Acabe, por outro lado, a gente pode considerar como um dos piores reis que Israel já teve. Então olha a diferença. Acabe, talvez você não conheça, mas a mulher dele provavelmente você já ouviu falar, que é Jezabel. A própria Jezabel, demônio em pessoa quase. E ele era marido de Jezabel. Jezabel dominava, e Jezabel era filha de um sacerdote de um outro deus. E ela meio que também fazia ali seus sacrifícios e o seu processo ali com outros deuses. Jezabel e Acabe eram assim, gente que Deus rejeitava. E Josafá, gente que Deus amava. E Josafá era amigo de Acabe. E é meio estranho isso, tipo, nossa, como que um rei que é tão bom é amigo de alguém que, assim, não bate, com o que ele acredita, com quem ele serve. E em 2 Reis,
Antes de falar isso, só queria dizer que o nosso querido Josafá, ele tem um problema na vida dele, que é dedo podre para amizade. Então, Josafá, a gente já acabou de notar, né, com Acabe, que ele não é muito bom de escolher amigos. Mas não é só Acabe que é amigo dele e que é ruim de amigo. A gente vai ver em alguns textos, em 2 Reis 3,14, a Bíblia fala que Eliseu só profetizaria porque Josafá estava no meio de outros 2 reis que também não tinham nada com Deus. E aí, todas as vezes que Josafá é repreendido por Deus, é por causa dos amigos dele. Então, 2 Crônicas 19, 1 até o 3, olha só o que a Bíblia diz. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Tem um outro texto também de 2 Crônicas 20, no verso 35 ao 37, que ele também vai trazer uma outra correção de Deus, também por causa dessas alianças que o rei Josafá fazia. O que a gente pode aprender com isso hoje? Nós precisamos peneirar aqueles que nós chamamos de amigos. Eu, particularmente, sou o tipo de pessoa que eu gosto de estar com muita gente. Eu gosto de conversar com todo mundo, de ser amigo de todo mundo. E por conta disso, eu achava que as pessoas, elas tinham o mesmo carinho que eu tinha por elas. E eu quebrei muita cara nessa brincadeira. Então eu confiei em pessoas que elas não mereciam confiança. Eu contava coisas para pessoas que não guardavam segredo. A gente já sofreu traições. Então, esse tipo de coisa é muito difícil. E quem gosta de ter muitos amigos, de estar rodeado de muita gente, é difícil para a gente entender que é necessário muitas vezes a gente peneirar quem que vai ficar do nosso lado. E nós precisamos encontrar pessoas que nos ajudem a firmar em Deus. Nós precisamos de gente que está caminhando para o mesmo lugar e que nos ajude a ouvir a Deus, a conhecer a Deus. Nós precisamos de amigos constantes em Deus. E eu sei que isso é difícil de achar, mas existe. Só olhar um pouquinho melhor. Busquem ter pessoas constantes por perto de vocês, para que vocês possam crescer, serem ajudados por essas pessoas, para alcançar a Deus. Amém? Eu vivi por 12 anos em outra igreja. Eu nasci na igreja, eu era de outra igreja antes de vir para Cristo Salva. E na outra igreja eu não tinha nenhum amigo da minha idade. Então, eu não me envolvia tanto na igreja. Eu não conseguia fazer amizade, ali era meio difícil para mim. E eu passei 12 anos numa igreja em que eu não conhecia ninguém. Eu conhecia as pessoas pelo nome, eu cumprimentava de longe, mas era isso. E quando eu vim para cá, a primeira coisa que aconteceu aqui foram que algumas pessoas me abraçaram. E esse abraço fez com que eu abrisse o meu coração para ter uma experiência com Deus. Então, às vezes está faltando para você um amigo que abra os seus olhos para você viver uma nova experiência com Deus. E nessa época, as pessoas que me abraçaram, o Rodrigo, o Wallace, foi um deles também, que me abraçou na época. E eu olhava para eles e eu via que eles amavam a Deus.
E eu ficava, mas quem que é esse Deus que eu sempre ouvi, faz 12 anos que eu ouço. Eu vim de uma boa igreja, uma igreja que tinha conhecimento bíblico, ensino. Só que eu me perguntava, quem que é esse Deus que vocês conseguem amar Ele assim, que chora na presença dEle, que Ele é próximo, que vocês parecem conhecer de fato Ele. E isso me deu uma vontade de conhecer Deus. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não pode chorar. Calma, tá começando agora a palavra. Água, vou beber uma água. Até me perdi. E o Wallace foi uma pessoa muito importante para minha caminhada, porque ele era uma pessoa constante em Deus. Então, eu me lembro que todas as vezes que eu vinha com as minhocas da minha cabeça, eu às vezes vinha, sentava para conversar com ele, e a constância dele me ajudava a alinhar as coisas, falar, não é tão complicado quanto eu achei que seria. Outras pessoas sofrem com isso também. Outras pessoas passam por esses problemas. Não, então tá tudo bem. Então, beleza. E continuava seguindo. Então a amizade dele fez muita diferença para quem eu sou hoje. Por quê? Porque me ajudou a ver alguém que era firme em Deus. Eu tinha uma referência disso. E nós precisamos ter referências também de pessoas, para que a gente possa olhar para elas, nos espelhar e conhecer elas. Porque nesse tempo eu conheci que o Wallace não era perfeito. O Wallace tem os defeitos dele. E isso não fazia ele menos de Deus. E a gente precisa pensar um pouco sobre o nível de influência que as pessoas conseguem exercer em nós. Porque tem amigos que a gente tem e que a gente conversa, mas que a gente fala, nada do que essa pessoa fala vai influenciar numa atitude minha. Porque eu tenho firme a minha convicção, eu tenho firme o que eu acredito, o que eu penso, enfim. Então, meio que tá tudo bem. Mas tem pessoas que quando a gente chega perto delas, a gente entra na roda, a gente entra no assunto que ela tá falando. A gente faz as piadinhas com ela, a gente entra nas conversas cheias de malícia e de besteira e de pecado, que desagradam a Deus, e a gente se torna influenciado por aquela pessoa. E essa é uma roda que a gente precisa fugir. Esse é um lugar em que nós não podemos estar. Por quê? Porque desagrada a Deus. Nós precisamos agradar a Deus com a nossa vida. E precisamos colocar na balança o que é mais importante. É essa amizade ou quem Deus é? Essa amizade ou a minha amizade com Deus? A gente precisa colocar na balança. E essas amizades constantes têm aquela troca, porque às vezes você tá mal e o amigo tá bem. E aí depois ele fica mal, mas você tá bem, porque ele te ajudou a ficar bem. E aí você ajuda ele a ficar bem. E aí quando ele tá bem e você fica mal, aí ele te ajuda. E vocês ficam nessa troca. E trocando experiências, e trocando lutas mesmo também, contra o pecado, contra dificuldades, né? E não quero criar algo aqui também para que você comece a buscar amizade igual networking. Não façam isso, não tenham amizade só por interesse. Mas tenham pessoas próximas de vocês que vocês podem se espelhar e seguir elas, seguir os passos delas, até que você comece a encontrar as pegadas de Jesus. Às vezes é difícil enxergar Jesus nas nossas situações, mas às vezes a gente olha para o lado e o nosso amigo age como Jesus, então nós podemos nos espelhar nele. E
Depois do Wallace, teve um rapaz da igreja que se converteu, e aí converteu a família inteira dele. E aí Deus me deu uma palavra. Para entregar para ele. E aí a gente virou amigo, e eu virei amigo do irmão dele também. Não sei se vocês conhecem, são pessoas meio... Elas não servem tanto aqui na igreja. Elas não são muito envolvidas. Brincadeira. E foi assim que a gente virou amigo. Eu entreguei uma palavra pro Fê. E aí eu comecei a ter amizade com o Fábio também, com o Wallace. E a gente começou a ser próximo da vida. E eles começaram a participar da minha vida. E a gente se ajudava e conversava. E saía junto e falava de Jesus. E eram amizades que a gente chama de amigos dos amigos de Deus. E isso é uma das coisas mais preciosas que nós podemos receber na caminhada com Deus. Ser amigo dos amigos de Deus. E quantas vezes eu sentar para conversar com eles e eu começava a ouvir, nossa mano, eu entrei no meu quarto e eu fiquei 3 horas em oração, nem vi a hora passar, quando eu vi já tinha passado, e eu ficava, meu Deus, uau, eu quero viver isso. E eu entrava no meu quarto também, e por vezes também passava horas ali na presença de Deus, mas foi porque um amigo meu tinha falado que isso era possível. Mano, eu tô lendo a Bíblia, nossa, eu tô lendo 10 capítulos por dia, eu ficava, uau, eu vou ler 10 capítulos por dia também. E várias vezes eu tava mal e a gente começava a conversar, e o brilho voltava, e a impressão que eu tinha era como se eles fossem um sopro numa brasa que está quase apagando. Sabe quando a gente está acendendo churrasqueira e que tem uma brasa bem pequena ali, e você começa a soprar e aquela brasa começa a criar fogo? Era mais ou menos isso. Essas amizades eram esse sopro para que no meu coração voltasse a queimar por Jesus. Mas existem as amizades que ao invés de elas soprarem, elas jogam água nesse lugar. E eu não quero pregar para você sair daqui e desfazer todas as suas amizades, porque não é isso a intenção. Nós precisamos ter amigos de fora para que nós possamos evangelizá-los. Mas se eles te levam à perdição, é melhor se afastar. É melhor ficar longe por um tempo. Eu até hoje ainda tenho amigos que são do ensino médio, eu tenho muitos amigos que não são cristãos, mas que hoje eles não exercem influência sobre mim. E normalmente quando a gente sai com eles, eu sempre oro, eu falo, Deus, se o Senhor pudesse, se assente à mesa com a gente. E eu tenho inúmeros testemunhos, gente, de vezes que eu sentei com o pessoal que era da minha escola, que nem acreditavam em Deus, não tinham nada com o cristianismo, e a gente sentar na mesa e a presença vir. Parecia um culto. E era uma conversa normal. É nós entendermos a nossa identidade de filhos de Deus. Nós carregamos a presença de Deus. Eu lembro, esse daqui já foi mais ousado, não indico tanto. Mas eu lembro que na época da faculdade, uns amigos estavam combinando de ir pra praia. E aí me chamaram pra ir. E eu, nossa, nem a pau, né? A galera do mundo, eu indo lá no meio da praia e tal. Mas eu fui orar. E o Espírito Santo colocou no meu coração que eu devia ir. E eu, nossa, que estranho. Sentindo paz pra ir pra praia com o pessoal, faltar GP, era dia de GP. Ia vir o pessoal de Itupeva ministrar. Eu lembro que antes eu fiquei super triste. Eu fiquei muito triste porque eu soube antes, né? Eu soube depois que o pessoal ia vir, eu já tinha assinado. Deu um problema, colocaram o contrato da casa no meu nome. Tipo, não tinha como não ir mais, porque eu ia cancelar. E aí eu fiquei, nossa, eu fui muito triste. Eu fui muito triste. Eu falei, nossa, eu sou um pecador. Eu senti paz errado, não sei o quê.
Não, é tudo da minha cabeça, é porque eu que queria ir pra praia. Nossa, eu tô indo em desobediência, vai cair um raio lá, se for acidente de carro. Caos na minha mente. Eu sou bem intenso, né? Altos e baixos. E aí eu lembro que a gente foi numa sexta-feira, foi um dia normal. No sábado choveu o dia inteiro, não deu nada de praia. E aí à noite parou de chover, que daí não dá praia também, né? Mas a gente ficou lá passando o dia, conversando, jogando, né? E aí à noite, o rapaz que tava lá junto, ele foi até a praia porque ele tinha terminado um namoro, queria jogar aliança não sei aonde, uma coisa assim. Enfim, né? A gente, tá bom, vai lá. Foi sozinho, maior escuridão, breu, e ele lá querendo jogar aliança no mar. Enfim, tomara que ele não ouça essa palavra. E aí, ele foi, e nessa hora que ele estava lá no mar, ele teve uma crise de ansiedade, sozinho lá. E a gente estava ali dentro e ninguém sabia nada do que estava acontecendo. E ali à noite a gente começou a conversar. E abriu uma portal, não era nem uma porta, foi um portal para eu falar de Jesus. Na hora que eu comecei a falar, a presença de Deus tomou o lugar. E aí começaram até a chorar, tipo, eu ia falando, o olho do pessoal enchendo de lágrima. E a presença veio. E esse menino estava com a crise de ansiedade, ele entrou correndo pela porta e passou pela cozinha. Porque ele ia beber uma água, fazer alguma coisa, porque ele estava muito mal. Ele falou que ele pisou na casa, ele sentiu paz. E ele voltou e ele falou, o que está acontecendo aqui? E eu falei, eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, mas Deus está aqui. E eu sei que aquele dia foi um marco para eles. Eles estavam combinando que ia beber no dia. Eles não beberam nenhum dos dias da viagem. Não teve nada de coisa errada ali no meio. Eles me respeitaram por eu estar ali. E Deus estava ali. Nós precisamos entender que existe uma presença que nós carregamos, que é mais forte do que o mundo, é mais forte do que o diabo, é mais forte. Porém, se você é tentado em alguma coisa, não faça esse tipo de coisa. Eu não sou tentado, por exemplo, na bebida alcoólica. Eu não gosto, nunca gostei, não gosto do sabor, não gosto de nada. Não é uma tentação para mim. Então eu estar ali com eles não era uma tentação. Eu estar com eles não era uma tentação para eu não viver a vida espiritual. Enquanto eu estava lá, eu lia a minha Bíblia, eu fiz uma devocional. Eu entrava no quarto, eu falava, gente, eu vou orar um pouco, tá? Entrava, ia fazer meu devocional, saía. A gente foi pra praia depois no dia seguinte. E depois mandaram mensagem, falaram, nossa, mano, eu acho que eu nunca vou esquecer do que aconteceu. Mas é esse entendimento que nós precisamos ter. Nós precisamos ser pessoas que levam Jesus para os outros lugares. E quando nós somos amigos dos amigos de Deus, nós olhamos para esses testemunhos e nós falamos, cara, é possível ser santo. É possível viver uma vida com Deus. E a Bíblia diz de alguns rapazes que eles eram firmes em Deus. E eles estavam num ambiente que era completamente oposto. Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Vocês conhecem eles? Sim? Os 4 que foram lançados numa fornalha. Tinha 3 na fornalha, na verdade. Depois apareceu um 4º que ninguém sabia quem que era, mas a gente sabe que era o próprio Deus que estava na fornalha ali com eles. E eles eram pessoas que estavam na Babilônia. Gente, a Babilônia, até hoje, quando nós lemos Apocalipse, ela é citada.
como um lugar de perdição. Mas esses jovens, eles se ajudavam, eles se fortaleciam em Deus para permanecer. Não eram só eles que eram judeus, não eram só eles que conheciam a Deus naquele lugar. Outros foram levados de Judá para a Babilônia, de Israel para a Babilônia, de Jerusalém para a Babilônia, mas só os 4 não se dobraram diante dos outros deuses. E pelo contrário, eles carregavam a presença de Deus naquele lugar. Daniel, ele revelou o sonho de Nabucodonosor. E Nabucodonosor falou: gente, agora todo mundo vai adorar o Deus de Daniel. Em Daniel está o espírito dos deuses. Daniel entra numa sala que uma mão apareceu e começou a escrever coisas na parede. E ele libera uma profecia diante de um reino todo. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados numa fornalha porque eles se recusaram a dobrar-se diante do Deus do século. Daniel foi lançado numa cova de leões porque orava. Hoje a gente sofre perseguição porque a gente peca. A gente sofre perseguição do mundo porque a gente não é santo, não vive uma vida que é exemplo para os outros. A gente sobe no altar para pedir pix, para pedir dinheiro, para vender oração, vender palavra. Gente, isso é terrível. A gente não está cego com o que o mundo está fazendo e falando sobre a igreja. A gente vê. Nós precisamos de pessoas que se posicionam. A Bíblia está cheia de exemplos, inclusive nesse exemplo de Acabe, quando Acabe e Josafá estão conversando, 400 profetas começam a dizer: sobe sim para Ramote Gileade, sobe, Deus vai dar vitória, Deus vai fazer vocês vencerem. Josafá fala: não tem nenhum profeta de Deus aqui não? E aí Acabe fala: tem Micaías, só que ele só profetiza coisa ruim. E aí Micaías vai lá, era o único diante de 400 profetas que se diziam de Deus, o único para falar a verdade e dizer: Deus vai matar Acabe na guerra. Sabe o que uma amizade ruim causa? Essa história aqui, eu leia depois na casa de vocês, eu não vou ler para não estender tanto o que a gente tem para trabalhar aqui, mas Acabe e Josafá ainda assim vão para a guerra, mesmo com aquela sentença de Deus de que o rei Acabe seria morto. E aí sabe o que Acabe faz? Vamos enganar o pessoal, eu vou vestir roupa normal e você, Josafá, veste as vestes reais. No outro lado do acampamento, em Ramote Gileade, o rei dá uma ordem e fala assim: ninguém mata ninguém, só o rei Acabe. Quando vocês matarem ele, termina a guerra. E aí, o povo vai atrás. Quem é o único que está vestido de vestes reais? Josafá. Quase foi morto naquele momento, em lugar de Acabe. Uma amizade ruim pode nos levar a esse lugar de quase morte ou até mesmo morte. Uma amizade ruim pode te conduzir a se perder. É muito sério. Nós precisamos saber bem quem está na nossa vida. Nós precisamos de gente que nos conduz até Jesus. E a boa amizade, Daniel, ele olhava para a janela ali de Jerusalém. Eu estava vendo um vídeo antes de vir para cá e isso mexeu comigo. Daniel olhava para Jerusalém para orar.
Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. E ele subia ali, dentro do quarto dele, ele se voltava para Jerusalém e orava. E quando ele olhava para Jerusalém, ele via ruínas. Ele via só destruição, porque Jerusalém tinha sido destruída pelo rei da Babilônia. Mas a palavra viva que estava dentro dele, quando ele olhava para a ruína, ele via a restauração de Deus. Daniel tinha acesso aos escritos de Jeremias, de Ezequiel. Então ele olhava para Jerusalém e ele via o novo templo que estava para ser construído, que era a glória de Deus. Ele via o rio que saía do trono de Deus e passava pelos lugares áridos e fazia viver outra vez todos os lugares. Ele olhava para aquele rio que na margem tinha árvores vivas, aquele rio que purificava o mar morto. Mesmo olhando para a destruição, ele olhava para a janela do céu e ele via a palavra de Deus ali. E quando nós somos amigos dos amigos de Deus, a palavra de Deus na boca do nosso amigo faz com que a gente olhe para essa janela e veja a restauração, veja a vida, veja a transformação, veja o futuro que Deus sonhou para nós. Jeremias diz: eu bem sei que pensamentos tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Nós precisamos de amigos que não tenham medo de nos corrigir, de nos pedir perdão e de nos perdoar. Nós precisamos de amigos que permaneçam, de que riem, que choram com a gente. E eu queria citar também sobre a célula. A célula Inconformados foi muito importante para mim. Mas quando veio a pandemia e aconteceu aquele monte de coisa, que a gente estava ainda com Deus, né? Mas estava muito ferido no coração, porque a gente teve muitos amigos que foram embora e tudo mais. Deus usou a célula para afirmar meu coração nele de novo. Deus usou a célula para me curar, para viver família. Eu nunca vivi o que a gente tem vivido. Quase 30 anos vivendo em igreja. Essa foi a primeira vez que eu vivi família de verdade. Não se isolem. Não fiquem longe. Entrem no corpo. Entrem nesse lugar. As pessoas vão te ferir? Vão. Não vou mentir para você. Elas vão ferir. As pessoas vão falar coisas que você não gostaria de ouvir? Vão. As pessoas vão machucar. Elas vão, às vezes, falar mais grosso com você. Vão. Vai acontecer. Já vai preparando seu coração. Mas, gente, quem prova da ferida, prova de uma cura. É igual quem luta, né? Quem faz Muay Thai, eles falam que tem que ir batendo até e quebrando os ossos, pro osso ir fortalecendo, calcificando, e ele vai ficando mais forte do que ele era antes. É mais ou menos isso. A gente vai esmurrando você, mas vai ficando mais forte. A palavra de Deus diz que Deus fez a ferida e Ele mesmo a curará. Então existem dores que são feitas por Deus. Isso não quer dizer que Ele é mau, só quer dizer que Ele deseja que a gente mude de nível. Dificuldades nos levam à maturidade, a viver uma coisa maior, melhor em Deus. Então, gente, estejam no corpo de Cristo, porque vale a pena. Amém? E algumas vezes, isso eu quero dar testemunho também, eu estava mal, chegava mal na célula.
Chegava naquele dia que você não quer nem olhar para Deus, assim, você não quer conversa, você não quer nada, você quer ficar quieto num canto, mas você foi porque tem célula hoje, então tem que ir. E aí a célula atraía a presença de Deus. E aí você tá ali mal, que a presença de Deus manifesta. Tipo, eles já fizeram a parte difícil, que é buscar, atrair a presença de Deus e tal. E aí você já tá ali. E aí você só se dobra na presença de Deus e fala: Deus, perdão. Eu preciso do Senhor. Eu não queria estar aqui, mas agora que eu já estou também, e o Senhor também está aqui, então mexe, pode falar, faz o que você quiser, muda a minha vida. E a gente tem vivido transformação em Deus nisso. Nós precisamos conhecer a Deus, porque muito mais importante, muito melhor até do que ser amigo dos amigos de Deus, é ser amigo diretamente de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, e Deus está nos chamando para conhecê-lo. Deus é um amigo que Ele está com a gente no momento bom, e Ele está com a gente nos dias difíceis. Tem 2 semanas que eu tenho lutado com alguns problemas emocionais. E eu ia até negar pregar hoje, porque eu não estava me sentindo tão bem. E fui levando tudo isso para Deus. E ontem, pela manhã, enquanto eu estava orando, Deus me lembrou do texto da mulher sunamita. A mulher sunamita era uma mulher que ela era muito pobre, e Deus falou para o profeta: vai lá na casa dela, que ela vai te dar comida. E aí ela oferece água para o profeta, e o profeta fala: traz um pão para mim também. E ela fala: olha, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer esse pão para mim e para o meu filho, a gente vai morrer de fome depois disso. E eu estava me sentindo vazio. E aí o profeta fala para ela: assim diz o Senhor, não vai faltar até que chova. E começou a brotar de dentro do pote dessa mulher óleo e farinha, e não faltou. E eu me sentindo vazio, Deus me lembrou desse texto, e o que eu consegui ouvir era: assim diz o Senhor, não vai faltar. Talvez você entrou aqui se sentindo vazio, se sentindo seco, e parecendo que só tem um pouquinho. E o que você vai fazer? Eu vou comer esse pouquinho que me restou, e aí acabou, vou morrer de fome. Mas a palavra de Deus diz: assim diz o Senhor, não vai faltar. Porque Ele é fonte de óleo, Ele é fonte de pão, Ele é fonte eterna. Nós precisamos conhecer a Deus. Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai. Ele é um Deus que nos carrega. Ele é um Deus que cuida de nós, que não desiste. Tantas vezes nós falhamos e erramos, mas Ele não desiste. Quero que você se coloque de pé. E fazendo essa palavra, ela me lembrou daqueles primeiros dias, de quando a amizade com Deus era a coisa mais importante da minha vida.
E eu olho para mim hoje e eu penso, eu ainda preciso conhecer a Deus. E Deus é um bom amigo. Ele é alguém que está disposto a sentar com você e conversar. Ele está disposto a ouvir o que você tem para falar. Ele está disposto a guiar a sua vida. A Bíblia diz que Deus deseja ouvir as nossas súplicas. A palavra fala: sejam conhecidas diante do Senhor as vossas súplicas, ações de graça, tudo. Digam tudo, falem tudo para Deus. Construam um lugar, uma amizade com Deus. Construam um relacionamento com Deus. E eu não sei se você em algum momento da sua vida já teve uma amizade com Deus e hoje está frio, ou se você hoje é amigo de Deus, mas precisa de mais. Eu quero mais. E esse é o convite para essa noite. Sermos amigos de Deus.